Eu convido você, a abrir a Bíblia. Nós vamos meditar num trecho da Palavra de Deus. Hoje é um culto especial, onde nós vamos ter também o privilégio de participarmos da ceia, a ceia do Senhor. E a gente sempre faz isso aqui no nosso ministério, uma vez ao mês, uma vez ao mês. Alguns ministérios fazem mais, outros fazem algumas semanal, cada um faz da forma que entenda melhor, Nós entendemos que uma vez por mês nós precisamos parar, nós precisamos meditar e relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós, Porque a ceia é um momento onde nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. E muitas vezes, o que Cristo fez por nós, em algumas denominações ou alguns segmentos, vamos dizer assim, o que Cristo fez por nós não é suficiente. Precisa fazer mais algumas coisas, Eu creio que o que Jesus fez por nós na cruz é suficiente e é motivo de nós estarmos na igreja, cultuando, adorando, servindo a Ele todos os dias, todos os momentos, em todas as oportunidades que nós tivermos. Porque o que Jesus fez por nós na cruz, a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas ou do poder das trevas. E quando fala poder das trevas, fala do poder do mal, poder do inimigo, do maligno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje você tem a salvação é o que te dá direito de entrar na vida eterna. Na vida eterna. Porque a Bíblia fala de duas coisas, vida eterna e morte eterna. E nós já aprendemos que morte não significa acabou, terminou, parou. Não. Morte significa separação. Então, quando a pessoa ela morre, vamos pensar na morte física para a gente entender. Quando alguém morre aqui, ele fica separado desse sistema aqui. Por isso até essa questão aí, olha, voltou para pedir dinheiro, para mandar fazer não sei o quê, para rezar ali, fazer aquilo. Queridos, isso é tudo comércio. Quem morreu não volta. Imagina quantas pessoas já morreram, todo mundo voltando aí querendo alguma coisa, Seria uma loucura esse negócio, E não volta. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se o juízo. Então, quem morreu uma vez só, segue-se o juízo, está esperando o grande dia, o juízo chegar. E Jesus, Ele nos deu vida com Deus. Então, esse só fica muito ruim, Mas o que Cristo fez por nós na cruz é altamente suficiente para nós termos um coração grato, um coração agradecido, um coração disposto a louvar e adorar a Ele. Se Cristo não fizesse mais nada por ninguém, se Ele não tivesse mais nada por nenhum de nós já teríamos motivos suficientes para continuar adorando, servindo a Ele, adorando, bendizendo o nome dEle. Porque um dia, queridos, a gente não sabe o dia, a hora, mas um dia Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E essa semana eu estava vendo um vídeo, eu gosto de assistir algumas coisas, falando sobre o Mar Morto, Há uma profecia que o Mar Morto vai ter vida novamente. E aquele vídeo mostrava que o Mar Morto ele está recuando a média de 30 metros por ano. Então imagine, ele era lá onde estão os meninos do som, no ano ele está aqui. E isso está acontecendo, está sendo medido, está sendo observado. Ele está recuando esses 30 metros e esse recuo faz com que vai se criando alguns lagos, água doce. E essas águas que descem pelo um aquífero, tem um aquífero muito grande que fica debaixo da cidade de Jerusalém, Debaixo da cidade de Jerusalém, e aquelas águas que estão descendo, elas estão descendo para o Mar Morto. E ela está criando esses lagos de água doce. E nesses lagos de água doce, onde tinha
uma grande concentração de sal, porque o Mar Morto, a concentração é de sal. Ele está começando a ter vegetação. Você começa a ver as plantações beirando as águas e, em alguns casos, já tem até peixe, né? Consegue até filmar alguns peixinhos nadando. O Mar Morto está começando a ter vida. E isso é um dos sinais que Jesus vai voltar. Então, está acontecendo. Então, qualquer momento, a qualquer instante, Jesus pode voltar. E quem estiver preparado, quem estiver pronto, quem estiver com a vida na presença do Senhor, vai para a glória com Ele. E quem não tiver, meu amado, quem não tiver, vai para um lugar que a Bíblia chama lago de fogo e enxofre. Você já queimou o seu dedo alguma vez? Sabe, no fogão lá a gás, bateu na chapa quente lá, né? Aquilo lá queima, dói, que você fica, né? Cria aquela bolinha, você fica, aquilo dói lá no coração. A Bíblia diz que o lago de fogo, enxofre, é desse jeito. E lá o fogo não se apaga, o tormento é eterno. É um lugar de pranto e ranger de dentes. Então, Jesus, a morte, o sacrifício que Jesus fez por nós, e hoje nós vamos lembrar nisso através da ceia. O que Jesus fez por nós é algo tão grandioso, tão glorioso, que ninguém podia fazer. Nenhum homem, nenhuma pessoa poderia fazer. Só Jesus. Porque Jesus, ele veio, ele viveu nessa terra, não pecou, não cometeu nenhum pecado, era totalmente justo, e ele morreu na cruz, para que os injustos, eu, você, nós, os pecadores, fôssemos justificados diante de Deus. Amém? Por isso Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, para comprar você de volta, né? É a palavrinha que nós entendemos na Bíblia que chama redenção, comprar de volta. Eu, você, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. E ele vai e compra você de volta para ele. Lembra lá, né? Eu lembro quando eu dava aula na preparação de novos membros, eu gostava de contar uma historinha. Eu gosto de contar umas historinhas porque as historinhas marcam, né? E redenção é isso. De uma historinha que tinha um homem que ele fez um barquinho para o seu filho. Um barquinho bem bonito. E aquele barquinho era o brinquedo predileto dele. E ele brincava com aquele barquinho todos os dias. Aquilo era o presente, o brinquedo mais importante que ele tinha. E um dia ele estava brincando, ele não percebeu, veio uma chuva forte, e ele não percebeu a enxurrada, e a enxurrada levou o barquinho embora. E ele correu atrás, mas não conseguiu pegar, e aquele barquinho foi embora, e ele perdeu aquele barquinho. E ele voltou para casa muito triste, muito decepcionado, porque ele tinha perdido o barquinho dele. E procurou, o pai foi, procurou, todo mundo foi procurar o barquinho, e nada, acabou que o barquinho se perdeu realmente. E um dia um lojista estava passando na beira de um riacho, e ele viu uma pontinha de uma madeira, e ele foi, escavou, tirou toda aquela areia que estava ali, e quando ele viu era um barco, um barquinho bonito. E ele falou assim, olha que barco bonito, e limpou tudo, levou lá para sua casa, tirou toda aquela areia, arrumou o barquinho, deixou o barco bem bonito, e como ele era um lojista, ele colocou na vitrine da sua loja para vender o barquinho. E aí um dia esse mesmo menino está passando na rua, e ele olha na vitrine, e quando ele olha na vitrine ele vê o barquinho dele. Quando ele vê o barquinho, ele não tem dúvida nenhuma. Quando ele vê o barquinho, ele vai lá e fala, olha, ele entrou na loja, correu, chegou no dono da loja e falou, olha, esse barquinho é meu, foi meu pai que fez, é meu, eu quero o meu barquinho de volta. E o dono da loja falou, não, esse barquinho não é seu, esse barquinho é meu. Eu achei, eu encontrei, ele é meu barquinho. Se você quiser, você tem que comprá-lo. E então esse menino vai ao pai dele novamente e fala com o pai dele, olha, achei meu barquinho, mas o homem falou que não é meu mais, que é dele, e que se eu quiser ter o meu barquinho de volta, eu preciso comprar. E aí o pai dá o dinheiro para aquele menino, ele vai naquela loja, ele compra o barquinho dele, que era dele, ele compra de volta e pega o barquinho. Isso é redenção, queridos.
o que Deus fez por nós. Nós nos perdemos, nascemos de Deus, nos perdemos, e Jesus morre na cruz, paga o preço e compra você de volta para Deus. Amém? Ele derrama o seu sangue, o seu corpo. E hoje nós vamos participar da ceia. A ceia fala do pão. O pão é a carne de Jesus. O suco fala do sangue de Jesus. Foi o corpo, que é a carne e sangue, que Jesus entregou na cruz para te comprar de volta. Então, quando alguém falar o que é redenção, é comprar de volta. Ele te comprou de volta, porque você estava perdido. Você era o barquinho perdido, mas ele comprou de volta. Amém? Livro de João, capítulo 6. Você devia estar pensando, ele vai pregar, ele não vai falar da Bíblia hoje, né? Nós não vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, né? João 6. Quero ler com você o versículo 1 ao versículo 13. Amém? Achou aí? João 6, 1 a 13. Diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim os fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito continue a falar conosco, Senhor, e continue a ministrar aos nossos corações aquilo para o qual o Senhor preparou esta noite, Senhor. Este momento passa a existir nas nossas vidas, mas no teu coração já existia, porque o Senhor é de eternidade a eternidade. Então, que se cumpra a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Essa multiplicação dos pães. A Bíblia é um livro assim, que traz muitas informações para nós. E hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão discutindo a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro para se discutir. A Bíblia é um livro de revelações. Então, na realidade, não adianta pegar um texto e trazer para dentro do nosso conhecimento humano, do nosso conhecimento de vida, o mesmo conhecimento que a gente aprende na escola, aprender a ler, escrever. E não adianta pegar a Bíblia e querer explicar a Bíblia baseado no entendimento humano das coisas. Não vai dar certo isso. Por isso que a gente começa a perceber uma grande confusão, porque as pessoas estão cada um defendendo aquilo que entende, aquilo que acha, aquilo que pensa, aquilo que tem uma crase. Então tem uma crase, o sentido é outro, e começa a perder o verdadeiro sentido da palavra de Deus,
que é a revelação da vontade de Deus, a revelação do propósito e do projeto de Deus com a humanidade. E aí começa a viver um monte de gente com teorias, os teólogos da vida, e não tem nada de revelação, de entendimento das coisas de Deus. Eu fiz lá minha graduação lá, eu também sou teólogo. Eu tenho um diploma de teologia, né? Estou lá pela Unicesumar, a faculdade lá. Mas o que serve ser um teólogo e ficar discutindo teologia baseada em entendimento humano? Né? Não tem muito sentido. Por isso que a Bíblia é um livro de revelação. Quando você for ler a Bíblia, lê a Bíblia com os teus olhos, mas com o teu pensamento e o seu entendimento no alto, no céu, que de lá que vem a revelação para Deus. De Deus para nós. A revelação de Deus. E aqui nós vamos entrar nesse contexto da multiplicação dos pães. Jesus está percorrendo, atravessou ali o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, que é a mesma coisa, Mar da Galileia e Tiberíades é o mesmo, e ele atravessa, vai para um lugar, a Páscoa estava próxima, Jesus sobe aquele monte, e ele está ali junto com os seus discípulos, e começa a chegar uma multidão. Essa multidão começa a chegar, porque na festa da Páscoa, o povo ia para Jerusalém, ia para festejar, ia para celebrar a Páscoa. E essa multidão vai chegando. E quando Jesus olha essa multidão, ele vai fazer uma pergunta para Filipe, né? Então, o versículo 5, então Jesus erguendo os olhos e vendo grande multidão, que se aproximava ali, né? Vinha ter com ele, ele disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Será que Jesus estava falando de um pão físico, de um pão que você compra na padaria, né? Aquele pãozinho, o famoso pão francês, que não é francês, né? Porque ele não foi inventado na França, né? Mas é o pão francês, né? Todo mundo conhece pelo pão francês, né? E ele começa a ver aquela multidão e ele vai falando, nós vamos comprar. Mas Jesus estava falando isso para experimentar o que Filipe ia dizer, o que os discípulos iam pensar, o que eles iam falar sobre aquilo. Aí um já levanta lá e fala, olha, 200 denários não seria suficiente. Um denário era o valor correspondente a um dia de trabalho. Então imagina aí uma diária de um trabalhador hoje, ele está falando assim, olha, 200 diárias não seria suficiente. Então, aí chega a informação que tem lá um rapaz, que tem lá os pães, que tem, deixa eu ver aqui, aí tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos e abençoa, dá para aquele povo comer, todo mundo come, se farta, o tanto que queria, e depois então Jesus fala assim, olha, recolhei tudo que sobrou. E os discípulos vão recolher. E quando eles vão recolher os pães, sobra-se 12 cestos de pães. Só que a Bíblia termina aí, né? Sobra os 12 cestos de pães. E aí Jesus termina aqui, a Bíblia termina. E o que acontece com os 12 cestos de pães? Onde foi parar os 12 cestos de pães? Então nós precisamos começar a entender algumas coisas dentro desse sentido, né? Porque quando a gente vai olhar e vai ver a Bíblia, quando fala de 12, vai arremeter para um negócio muito interessante, que é as 12 tribos de Israel. A nação de Israel, o país Israel, ele é formado, ele nasceu com 12 tribos, certo? Que são os 12 filhos de Jacó. É os 12 filhos de Jacó. Então, os 12 cestos de pães, aqui, nós podemos entender e podemos aplicar como sendo as 12 tribos de Israel. Por que eu falo isso? Porque quando Deus vai formar a nação de Israel, você pegar lá em Gênesis capítulo 32, você pegar o versículo 22, e se você ler até o 28, ali vai falar um pouquinho sobre essa formação da nação de Israel.
Jacó, ele foi para a casa de Labão, ele está voltando da casa de Labão, e ali, quando ele chega ali no Val de Jaboque, ele luta com um anjo, né? E ali Deus vai mudar o nome de Jacó. Jacó significa enganador, usurpador, e Deus, a Bíblia diz que ele luta com um anjo, e o dia está nascendo e está naquela luta ali, e Jacó fala, né, tem até uma música, fala que ele não vai deixar o anjo subir sem que o anjo não abençoar, né? Já viu aquela lá? Tem uma musiquinha que fala isso, né? Jacó segurou o anjo, não deixou subir, né? E vai, né? Porque e ele segura o anjo, e aí ele vai falar assim, qual é o seu nome? Eu não vou deixar que o senhor suba sem me abençoar. Qual que é o seu nome? Ele fala, meu nome é Jacó. E ali ele fala, seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel. Israel significa o campeão de Deus, né? Siga o campeão. Então, Deus muda o nome de Jacó, e Jacó ali tem 11 filhos. Depois, na caminhada, mais à frente, nasce o último, que é Benjamim, que é o último filho de Jacó. E ali se formam, então, as 12 tribos de Israel. Ou seja, a nação de Israel é formada pelas 12 tribos. E começa, então, a Deus trabalhar com essa nação. Acontece tantas coisas com eles, eles vão parar no Egito, Deus tira eles do Egito, e vai essa caminhada até a vinda de Jesus. Só que quando Jesus vem, e a Bíblia diz que Jesus veio para Israel, veio para os seus, né? Se você pegar aí no livro de João que nós estamos, se você voltar um pouquinho, voltar no capítulo 1 de João, no versículo 1, ou no capítulo 1, no versículo 11, vai explicar isso, né? Vai explicar isso. Vai dizer assim, ó, Jesus, né, dizendo, a palavra dizendo a respeito de Jesus, veio para o que era seu, Israel, e os seus não o receberam. Então, esses 12 sextos, nós podemos dizer que são Israel, esses 12 sextos, rejeitaram a Jesus. E como Israel rejeitou Jesus, então eles disseram não. Israel disse para as autoridades, crucifica Jesus. E Jesus foi crucificado. E Israel disse não. Então, os seus rejeitaram a Jesus. E Israel entrou no negócio que a gente chama de disciplina. Deus abriu um parênteses. Quando você olha a história, Deus vem tratando com Israel. Deus sempre tratou com Israel. Quando Israel rejeita Jesus, ele rejeita o Messias, ele rejeita o Salvador. Então Deus abre um parênteses, deixa Israel em disciplina e começa então um projeto amplo, não só mais com a nação de Israel, mas com toda a humanidade, com todas as pessoas. Então nós podemos entender e começar a colocar aqui Israel como esses 12 cestos que estão cheios de pães, que um dia o Messias vai vir e vai acertar as contas com Israel. Vai ter um acerto de conta. Por que com Israel? Porque Deus escolheu essa nação. E é com essa nação que Deus tem um acerto de conta. Por isso que tudo que acontece e tudo que envolve Israel, você tem que ficar atento. Porque lá é o relógio de Deus. Ali é onde as coisas acontecem. E tudo que acontece com Israel tem um propósito, tem um porquê e tem um para quê. Né? Então fique esperto com as notícias que vêm lá de Israel. Né? Até mesmo a profecia do Mar Morto que eu acabei de dizer para você. Né? Então, agora a Bíblia vai falar que uma grande multidão se alimentou. Uma grande multidão, se a gente voltar para a multiplicação dos pães, capítulo 6, vai falar que uma grande multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Então, a gente tem que começar a pensar quem que era essa multidão que se alimentou desse pão. Essa multidão que se alimentou desse pão hoje representa o povo de Deus.
representa os seguidores de Jesus, representa aqueles que caminham com Jesus. Todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós somos muitos, né? Só no Brasil nós somos mais de 120 milhões. É muita gente. E Jesus, ele é esse pão que alimenta toda a multidão, porque toda a multidão pôde comer daquele pão, né? E agora, esse pão que Jesus está dando aqui é um pão físico, matou a fome daquele povo. Por isso, depois eles vão atrás de Jesus, porque eles estão com fome, eles querem comer mais. É fome. Mas como eu disse, nós temos que entrar na revelação, nós temos que entender que é um livro de revelação. Então esse pão não é um pão comum, não é o pão da padaria. Esse pão é um pão que veio para trazer vida, saciar a fome. Qual fome? A fome espiritual. A fome que tinha um vazio dentro de você. Não é assim? Quando você está com fome, se você almoça 11 horas, quando dá 11 horas você começa a ter fome, não é assim? E às vezes dá uma dor na barriga, né? Eu tenho dia que eu estou aqui na igreja e eu não almoço 11 horas, eu almoço 1h30, 2 horas, almoço meio tarde. Mas tem dia que quando dá umas 11 horas me dá uma fome que dá um desespero, né? Às vezes eu corro lá como um biscoitinho para matar a fome, porque chega, dói a barriga. Por quê? Porque está com fome, não é assim? A mesma coisa, queridos, espiritualmente falando, quando a gente está um vazio dentro da gente, quando está esse vazio, o que está faltando? Está faltando comida. Agora, nós precisamos entender esse pão que Jesus ofereceu. Quem é esse pão? Esse pão é o próprio Jesus. Se você pegar em João 6, for um pouquinho à frente, olha o versículo 35. Olha o que Jesus vai declarar. Versículo 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus. Quem declarou? Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. O pão que foi multiplicado para toda a multidão. Tem pão para todo mundo. Infelizmente, tem umas discussões teológicas aí que diz que Jesus não morreu por todos, morreu só para os eleitos, que não é para todos. Aqui ele alimentou toda a multidão. Jesus, eu creio que ele morreu para todos. Todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Jesus morreu para todos. O pão já foi dado, o pão já foi liberado, o pão já foi multiplicado, o pão já está liberado para todos. O que nós precisamos é comer o pão, o que nós precisamos é nos alimentar deste pão. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou esse pão. Olha o que diz aí no livro de João mesmo. João fala, se você puder ler o capítulo 6, depois você lê com calma. João 6, se você pegar aí no 47, olha o que vai dizer, que a palavra de Deus vai dizer. João 6, pegar o versículo 47, vamos ler esse contexto todo aqui. Ele vai dizer assim, ó. Em verdade vos digo que quem crer em mim tem a vida eterna. Amém? Você crê em Jesus? Então você tem a vida eterna. Amém? Você tem a vida eterna. E ele vai continuar dizendo assim, né? Quem crer em mim tem a vida eterna. O 48, eu sou o pão da vida. E ele vai explicar: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha o 51.
51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A vida de quem, queridos? A vida do mundo. De todos, mundo, né? O 52. Disputaram-vos, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Entendimento racional, lógico, humano, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Olha aqui a advertência: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, queridos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém, queridos? Jesus está dizendo que quem comer o pão e beber o sangue. Agora, como que as pessoas iam entender isso? Jesus falando isso. Por isso que no princípio do começo do evangelho, do cristianismo, os cristãos eram chamados de canibais, porque eles diziam que comiam a carne e bebiam o sangue. Por isso que alguns eram chamados até de canibais. Por quê? Porque tinha um entendimento lógico, humano das coisas. Mas Jesus está falando do seu corpo, Jesus está falando do seu sangue, falando do sacrifício que ele ia fazer por nós na cruz do Calvário. O corpo que ele ia entregar lá na cruz, o sangue que ele ia derramar ali junto aos soldados, na via sacra, na via dolorosa, subindo até chegar no Gólgota, até ao soldado colocar a lança do lado e não ter mais sangue, porque o sangue foi derramado, o sangue foi vertido. Ele está falando desse sacrifício. E nós temos que começar a entender que, aqui como diz em João 6, que nós somos, ele está convidando a gente a participar, a comer desse pão. Por isso que, infelizmente, hoje nós encontramos muitas pessoas fracas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas que estão desistindo da vida, já não quer vir à igreja, já não quer caminhar com Jesus, já não lê mais Bíblia, já não ora. Por quê? Porque são pessoas que não têm mais alimento, deixou de comer, deixou de se alimentar de o alimento espiritual. Não tem comido mais da palavra, não tem mais comido de uma vida de oração, não tem vindo nas reuniões, não tem experimentado mais de Deus, tem ficado em casa, isolado, e acaba ficando fracos na fé, e acabam morrendo, queridos, porque não tem alimento, fica sem comer, né? As pessoas ficam sem comer aí uns 10 anos para ver se aguenta. Ô, pastor, 10 anos, né? Então vamos diminuir, fica 3 dias, né? Para ver como que você fica. Já o olho começa a murchar, né? Fica aquela cara de pombo, né? Pombo tem cara assim, né, irmão? Pombo tem cara de... Por quê? Porque não tem alimento, queridos. Hoje as pessoas estão deixando de comer, deixando de alimentar da palavra, alimentar de Deus, alimentar do reino. Por isso que Jesus diz: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por quê? Porque estão afastando, estão se distanciando, estão indo embora. E você não precisa fazer uma autoavaliação muito grande e descobrir pessoas que estão nesse quadro. Por quê? Porque não tem comido, não tem se alimentado. E Jesus diz: os seus pais comeram o maná no deserto.
O maná do deserto era uma comida física, descia do céu, aquela semente, parece semente de coentro, né? Eles colhiam, preparavam aquilo lá e faziam bolos. E o sabor do maná era como bolos de mel, né? Sabor de mel, coisa gostosa. Mas era algo físico, eles tinham que cozinhar, assar, fazer. Jesus está falando de um pão espiritual. Jesus está falando da gente se alimentar de algo espiritual, para a nossa vida espiritual estar forte, estar fortalecido, estar renovado, para a gente enfrentar tudo que a gente tem enfrentado nesses dias, para a gente ter força, coragem, ousadia, intrepidez, para continuar, para caminhar, para ir em frente, não abaixar a cabeça e não desanimar, queridos. Nós precisamos nos alimentar, né? Alimentar, por isso que Jesus disse aqui, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não comer comida falsa. Tem muita comida falsa, queridos. Por isso que Jesus fala, minha carne é verdadeira comida. Porque tem muita comida falsa. O meu sangue é verdadeira bebida. Tem gente bebendo muita coisa falsa. E sabe quando você come uma comida ruim, uma comida falsa? Ela vai te dar um problema sério. Vai trazer problemas sérios. Por isso nós temos que começar a enxergar as coisas, começar a abrir nossos olhos espirituais, estar com nossos ouvidos espirituais bem atento a tudo que está acontecendo, a tudo que está à nossa volta, para que a gente não seja levado, enganado. A Bíblia fala do ventos de doutrina, né? Que é como a moinha que o vento espalha, o vento vai espalhando, as pessoas vão espalhando um monte de coisa, e as pessoas não têm mais firmeza, não têm mais, não estão mais firmados na palavra, estão firmados em um monte de coisa. Aí acontece um problema, eu também vou, e sai todo mundo, e vai todo, porque não tem firmeza, não tem estabilidade na palavra de Deus. E hoje nós vamos participar da ceia. A ceia é o culto onde não poderia faltar ninguém, queridos. Quem quer ir para o céu não pode faltar no culto de ceia. Porque a ceia é um momento que ela representa o que vai acontecer lá no céu. E eu não vou arriscar falar que quem não come a ceia não vai para o céu. Mas é como assim, olha, eu não vou no culto de ceia aqui na terra porque eu também não quero ir lá no culto de ceia lá no céu. Porque as pessoas estão sendo envolvidas numa série de coisas. E as coisas de Deus já não são tão importantes como eram. As coisas de Deus já não têm o mesmo valor que tinha, né? Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente correndo atrás das demais coisas. E se sobrar tempo, se der certo, se conseguir, se nada acontecer, eu vou. Está invertendo as coisas, queridos. E nós aprendemos, né, que quando você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Nós aprendemos isso lá no Congresso de Casais. Quando você quebra o princípio quebra você. Por isso que a gente vê muita coisa acontecendo, muita coisa ruim. Mas em nome de Jesus, essa noite você escolheu vir, você escolheu participar da ceia, né? Talvez você tinha pensado assim, acho que eu vou ficar em casa, vou assistir o jogo, né? Você pensou em assistir o jogo ou não? Eu pensei, falei, mas eu escolho Deus. Aí você fala, ele está escalado. Não, eu vim porque eu quis, eu vim porque eu quero estar na presença do Senhor. O jogo é só um jogo, amanhã vai passar. A minha vida eterna, ela é eterna, é para a eternidade. É lá que eu quero estar, é lá que o meu coração tem que estar. Por isso, comece a olhar e comece a se fortalecer, querido. Porque os dias não são fáceis. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Eu participei de um seminário, logo que eu me converti, 97, por aí, 98, com um professor, ele chamava Coronel Eliseu, e ele falava sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. E uma vez ele deu um exemplo que a humanidade vai chegar como se fosse num funil. Um funil bem grande, mas esse funil, qual que é o desenho do funil? O funil vai estreitando, né? Vai estreitando, e vai ficando
uma portinha, né? Um buraco bem estreitinho. E desde 97 esse funil vem estreitando, queridos. Vem estreitando. E vai estreitando cada dia mais. E cada dia mais vai estreitando. Por isso que Jesus diz que a porta que conduz à salvação ela é estreita. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à salvação. E no caminho estreito tem que ter renúncia, tem que ter dedicação, tem que ter perseverança. No caminho estreito tem que ter dedicação. Isso é caminhar com Jesus. O caminho não foi largo para Jesus, o caminho foi estreito para ele, até que ele chegou na cruz por nós. O nosso caminho também é estreito, mas vale a pena, porque ele vai nos colocar na vida eterna, a vida eterna com Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você, nós vamos participar da ceia, nós vamos comer o pão que simboliza o corpo, nós vamos beber do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a tua igreja nesta noite. Quero abençoar o teu povo e que o Senhor, meu Deus, nos ajude na nossa caminhada. Que nós possamos ter sempre essa fome e essa sede da tua presença, da tua palavra, de caminhar contigo, de viver os planos e os projetos que o Senhor tem com cada um de nós. Por isso, nessa noite, Senhor, nós agradecemos o Senhor e abençoo cada vida aqui nesse local, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Nós vamos também orar, nós vamos abençoar os elementos. Quero convidar aqui os irmãos, aí, que os obreiros que estão escalados para servir a ceia. O grupo de louvor também, né? Todo mundo. Nós vamos cantar, adorar o Senhor. A ceia é um momento especial, queridos, porque Jesus disse assim: fazer isso em memória de mim. Então nós precisamos trazer à memória o que Cristo fez por nós. E uma das maiores ou mais expressivas memórias que nós temos que ter é que Jesus morreu na cruz por nós. A salvação, ela é uma fonte. Isaías, né? Isaías, acho que 12:6. É o capítulo mais pequenininho do Isaías. Ele fala: vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. A salvação é uma fonte, de onde você tira tudo o que você precisa para viver bem aqui na face da terra. Quem não valoriza a salvação, não valoriza o sacrifício de Jesus. Por isso, queridos, que eu comecei esse culto dizendo que a salvação é o bem mais precioso, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Hoje nós falamos, nós somos salvos pela graça, e realmente a graça nos salva. Na graça eu não tenho mérito nenhum, o mérito é total de Jesus. Mas a graça me chama, a graça me convida a viver uma vida segundo os padrões do reino de Deus. E para que Jesus pudesse entregar essa graça para nós, ele teve que pagar. Ele pagou com o seu sangue, ele pagou com o seu corpo, o preço lá na cruz do Calvário. E quando Jesus faz isso por mim, faz isso por você, e ele diz na hora da ceia, ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo: deixa isso vivo dentro de você, deixa a salvação viva dentro de você. Não permita que nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma situação apague a salvação dentro de você. Isso é ceia, meu irmão. É comer do pão, é beber do cálice, é comer da carne, beber do sangue de Jesus. A salvação viva dentro de você. Porque a carne e o sangue, ele significa vida. Não existe ninguém aqui sem carne, queridos. O seu corpo é a sua RG que permite você estar aqui na terra.
Se você perder o seu corpo, você não pode ficar aqui na terra. Sem corpo você não pode ficar aqui. Por isso que tem uns intrusos aí que não tem corpo, mas eles querem entrar no corpo dos outros, para ele se manifestar aqui na terra, porque senão ele não pode se manifestar aqui. E eles são atrevidos, entra no corpo dos outros aí, né? Os endemoniados por aí. Mas sem corpo você não pode ficar aqui na terra. E sem sangue você não tem vida. Se você for lá pedir para alguém tirar o seu sangue, tira todo o seu sangue para você ver. Você morre, porque o sangue é vida. Você fica sem vida. Por isso que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Coma o pão, beba o cálice. Ele não é, mas representa o meu corpo, representa o meu sangue, representa vida dentro de você. Não deixe essa salvação morrer dentro de você. Não deixe isso apagar dentro de você. Que se apague toda e qualquer outra coisa, mas isso não. Porque é daí que você vai tirar toda a força, todo o sustento para você viver na face da terra. Por isso Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Faça isso em minha memória.